Olá pessoal, estamos hoje aqui em mais um Sinceramente com Você e hoje nós vamos falar sobre um tema que está sendo muito discutido por diversos autores, diversas pessoas estudiosas, que é a resiliência. Resiliência é a capacidade de você passar por eventos adversos, eventos ruins da sua vida e ter um crescimento, e ter um aprendizado sobre essas situações. Eu, na verdade, optei por trazer aqui uma crônica e, mais uma vez, o nosso queridíssimo Rubem Alves, ele fala sobre a pipoca, E aí ele começa a descrever lá um pouco a parte do milho se transformando em pipoca. E é muito interessante, porque acho que ilustra de uma maneira bastante metafórica essa ideia da resiliência, Porque o milho, na verdade, ele é aquela coisa, quebra dentes, aquela coisa. Qual é a condição do milho? Ele foi usado para castigo, Exatamente. Impróprio para comer, E aí, de repente, ele é colocado naquela panela quente. Eu acho que ele tem aquela impressão que vai acontecer alguma coisa ruim, que ele vai morrer, começa aquele negócio a esquentar lá com óleo dentro daquela panela quente e, de repente, ocorre a transformação, Que é a transformação do milho em pipoca, que é aquela coisa macia, saborosa, gostosa, E acho que é uma coisa, esse exemplo, exemplifica para nós e traz a ideia dessa transformação pela qual nós somos convidados a passar muitas vezes nas nossas vidas, Normalmente a gente usa o fogo para transformar alimento, Essas coisas, essa ideia do fogo nesse sentido de transformação. Então, às vezes são coisas que acontecem conosco dentro da gente primeiro, e aí eu tenho a minha transformação, transformo na possível pipoca. Outras vezes são coisas externas, um evento, uma perda, uma situação ligada ao trabalho, enfim, alguma coisa que venha de fora, que também é o fogo de fora, Exato, que vai trazer também, vai me convidar para uma mudança. Na verdade, eu acho que isso é um ponto interessante, A questão do convite para a mudança. Às vezes a gente não muda. Muitas vezes a gente entra no movimento de evitação da dor. E evitar a dor, evitar passar pelo fogo, não promove a mudança. Isso é um ponto que é interessante da gente pensar. Quantas vezes a gente, fala, não, deixa, prefiro me enfrentar, prefiro não mexer. Me dá trabalho. Eu não quero mexer com aquela questão do Não vamos falar sobre isso. Só que aí a gente vai ser fadado a vida toda em ser piruá lá. Ou piruá. Piruá, que são aqueles que ficam lá na panela e não se transformaram em pipoca, Pois é, E os piruás, gente? O que a gente pensa? Passou pelo processo ali, esteve no fogo, porém não se transformou. E aí? Quer falar, Léo? Eu acho que é interessante que ele coloca, Eu acho que é interessante que ele coloca que esses piruás, eles são de uma mesmice e uma dureza assombrosa, Assim, porque na verdade aquelas pessoas que ficam numa mesmice, Então, aí eu acho que é legal a pontuação do Rubem Alves, que é o autor, então, dessa crônica bacana, do ponto de vista dele, do qual a gente compartilha também, não é? Que é essa coisa de estar na condição de piruá, que é aquele milho que não passou ali pela transformação. É uma condição que talvez não seja tão interessante ao longo da vida, porque terão experiências pelas quais essa pessoa vai passar, de perdas, de ganhos, de possibilidades de mudança, e a resistência à mudança talvez não seja um caminho em que ela vá colher bons frutos, Eu acho que o que a gente está tentando pontuar aqui é que sim, às vezes é muito difícil passar pela mudança, às vezes é muito difícil ter um enfrentamento em relação aos desconfortos que a vida nos traz, Mas o convite é para prestar atenção, Presta atenção numa experiência, na outra, em algum momento. Eu vou chamar de desejo, não sei se é a melhor palavra, mas o desejo, o ímpeto para a mudança, ele acontece se você estiver prestando atenção na importância disso. Vocês acham que
Passei por uma situação difícil, né? Tô lá no fogo da panela, mas eu não me transformei em pipoca. Tô ali na condição de piruá. Talvez seja esse o ponto para buscar ajuda. Talvez esse seja o ponto, né? Dessa analogia de falar assim, poxa, eu preciso transpor isso e eu não estou conseguindo, mesmo passando pelo fogo, né? Seu time pra gente olhar e falar assim, não, esse é meu momento de buscar uma ajuda. Porque exatamente. Às vezes esse fogo, né, tanto de dentro quanto de fora, ele pode adoecer, né? E aí você pode realmente precisar de ajuda para poder transpor, né? Poder, como você falou, sair de piruá para se transformar em pipoca. Isso em qualquer coisa, né? Num luto, num casamento, numa relação com o filho, num trabalho, numa nova carreira. Acho que em várias fases que a vida vai demandando, tem momentos que a gente transpõe, se transforma em pipoca em algumas áreas da vida e outras a gente empaca, não consegue, né? Acho que vale a pena também a gente colocar, né, que essas mudanças, elas são necessárias. Quer dizer, a gente precisa eventualmente fechar algumas portas para abrir outras, né? Isso faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento pessoal, de transformação. É o desapego de algumas situações para que você possa se apropriar de outras, né? Se eu não me desapego, eu não consigo, não tenho espaço, né, interno para poder estar em outras situações e transformar, né? E olhar essa fluidez da vida, né? Esse passar pelas etapas da vida. E passar pelas etapas, eu acho que a nossa sociedade, ela vem num movimento muito de evitação da dor e de prazer imediato. E quando a gente fala na resiliência, eu acho que é interessante a ideia da resiliência. É você passar por situações adversas e sair delas com ganho. Evitar ou buscar uma vida só de prazer não necessariamente é uma vida plena. A gente não consegue isso, só que a sociedade vende ao contrário, né? A cultura, né? Os meios de comunicação vendem essa perfeição, vendem isso, né? É a cultura do conforto, né? É a cultura do imediatismo, né? Então, as coisas são impermanentes, né? Elas não são sempre da mesma forma e tem um movimento forte querendo deixar sempre do mesmo jeito para ficar na zona de conforto, daí acomodado, aí né? Não tem transformação, né? É um experimento mesmo, né? É necessário experimentar. Não é uma tarefa simples. Mas fica aqui o convite para vocês, né? As mudanças, elas são necessárias para encerrar etapas e iniciar outras. Faça essa experiência, tente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.